E se você já esteve na presença de Jesus e não percebeu? E se o divino passou pela sua vida disfarçado de algo tão comum, tão simples, que você deixou escapar, sem nem ao menos sentir o peso daquele momento sagrado? Eu sei exatamente como é essa sensação de distância que você carrega. Essa pergunta silenciosa que te visita de madrugada. Será que Deus realmente está perto de mim? Você olha ao redor e vê só a rotina. O despertador tocando no mesmo horário. O trânsito caótico. As conversas automáticas. As obrigações intermináveis. E ali, no meio daquela mesmice toda, você se pega pensando onde Deus está. Porque você espera sinais grandiosos, manifestações espetaculares, mas tudo o que você encontra é o ordinário. E essa distância dói, não dói? Dói porque você quer sentir, você quer saber que Ele se importa, que Ele vê, que Ele age. Mas a rotina nos anestesia. Ela rouba a nossa capacidade de enxergar o sagrado escondido no comum. E sabe o que acontece quando vivemos assim? Quando perdemos a sensibilidade para reconhecer Deus no cotidiano? A gente vai secando por dentro. Aquela fé vibrante vai virando apenas religião mecânica. Você ora, mas as palavras saem vazias. Você vai à igreja, mas volta para casa do mesmo jeito que chegou. É como se existisse um véu grosso entre você e o divino. E quanto mais você tenta rasgar esse véu, mais espesso ele parece ficar. E o pior de tudo é que talvez, só talvez, Deus já tenha aparecido na sua vida várias vezes, mas você estava ocupado demais, distraído demais, condicionado demais a esperar o extraordinário para reconhecer sua presença no simples pedido de ajuda de um estranho, na conversa inesperada com um desconhecido, naquele impulso inexplicável de parar e estender a mão. Hoje, vou compartilhar com você a história real de uma mulher comum que deu uma carona a um estranho. E o que aconteceu naquele carro mudou completamente sua compreensão sobre onde e como Deus se manifesta. Mas mais importante que a história em si, são os 5 sinais que ela nos ensina sobre como reconhecer quando o divino está tocando sua vida agora, hoje, neste exato momento. E o último sinal? Esse vai mexer com tudo que você acredita sobre transformação. Fica comigo até o final. Era uma terça-feira comum, nada de especial. Aquele tipo de dia que se perde na memória porque nada nele parece digno de ser lembrado. Ela voltava do trabalho, cansada, com a cabeça cheia daqueles pensamentos automáticos que ocupam nossa mente quando dirigimos sozinhos. A conta que vence amanhã, a discussão que teve com o marido pela manhã, aquela sensação vaga de que a vida está passando e ela está apenas sobrevivendo, não vivendo de verdade. A estrada estava vazia, era quase noite. E foi então que ela viu um homem parado no acostamento, com o braço estendido, pedindo carona. Tudo nela gritava para não parar. Ela nunca parava. Era perigoso, imprudente, irresponsável. Mas algo diferente aconteceu naquele momento. Um impulso inexplicável, uma voz sem som que sussurrou no fundo do peito: para. E antes mesmo que a razão pudesse argumentar, ela já estava encostando o carro. O homem abriu a porta, entrou, agradeceu com uma gentileza que parecia de outro tempo e começou uma conversa que ela nunca esqueceria. Ele não falava como um estranho, falava como alguém que a conhecia há anos. Perguntou sobre coisas que ela nunca havia mencionado a ninguém. Aquele medo secreto de não ser boa o suficiente. Aquela mágoa antiga com a mãe que ela nunca teve coragem de resolver. Aquela dúvida corrosiva sobre se Deus realmente ouvia suas orações ou se ela estava apenas falando sozinha no vazio. E a cada palavra dele era como se camadas e camadas de solidão fossem sendo retiradas. Ele não julgava, ele não pregava, ele simplesmente via. E ser vista daquela forma, completamente, sem máscaras, sem performances, era ao mesmo tempo aterrorizante e libertador. Quando ela perguntou como ele sabia tudo aquilo, ele apenas sorriu e disse: você nunca esteve sozinha, nem por um segundo. A paz que invadiu o carro naquele momento era densa, quase palpável, como se o ar tivesse mudado de temperatura. Eles dirigiram por mais alguns quilômetros em um silêncio que não era desconfortável, mas sagrado. Quando ela olhou para o lado para perguntar onde ele queria descer, o banco do passageiro estava vazio. Ele não estava mais lá. Não havia como ter saído. O carro não parou, mas ele simplesmente não estava mais ali. E no banco, onde ele estivera sentado, havia uma Bíblia aberta em Hebreus 13:2. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem saber, alguns acolheram anjos. Ela parou o carro no acostamento, as mãos tremendo, as lágrimas escorrendo, e pela primeira vez em anos, ela não duvidou. Ela soube. Deus estava perto. Sempre esteve. Agora, você pode estar pensando: isso é extraordinário demais. Isso nunca aconteceria comigo. E eu entendo essa sensação. Mas deixa eu te dizer algo que pode mudar completamente sua perspectiva. Essa história não é sobre anjos disfarçados. É sobre olhos abertos. Porque o que aconteceu com aquela mulher não foi privilégio.
Foi disponibilidade. Ela parou quando não fazia sentido parar. Ela conversou quando poderia ter ficado em silêncio. Ela reconheceu o sagrado quando ele se apresentou disfarçado de ordinário. E é exatamente isso que Deus quer fazer com você, hoje, agora. Ele está se manifestando o tempo todo. Mas nós precisamos aprender a linguagem divina do cotidiano. Precisamos reconhecer os sinais. E é sobre isso que vamos falar agora. Vou compartilhar com você 5 sinais claros de que Deus está se manifestando na sua vida comum. Naqueles momentos que você talvez esteja descartando como coincidência ou sorte. Esses sinais estavam todos presentes naquela história. E eu garanto, eles estão presentes na sua vida também. Você só precisa aprender a enxergá-los. O primeiro sinal é quando você sente um impulso inexplicável de fazer algo fora da sua zona de conforto. Especialmente quando envolve ajudar alguém. Sabe aquele momento em que tudo na sua lógica diz não, mas algo maior que a razão te empurra para o sim? É o Espírito Santo te direcionando. A Bíblia nos ensina em Provérbios 16, versículo 9, que o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Isso significa que nem tudo que sentimos vem de nós mesmos. Existem sussurros divinos disfarçados de intuição, de impulsos repentinos, de inquietações que não fazem sentido até que a gente obedece. Pensa comigo, você está atrasado, completamente fora do seu tempo, com 1000 coisas urgentes esperando por você, e de repente sente que deveria ligar para aquela amiga que está há meses sem falar. Não faz sentido naquele momento, é inconveniente, é irracional, mas quando você finalmente cede e liga, descobre que ela estava justamente naquele dia, naquela hora, precisando desesperadamente de alguém. Ou você está no supermercado fazendo suas compras rotineiras e sente que deveria comprar algo extra para doar, ou que deveria conversar com aquela pessoa que parece perdida no corredor. Quantas vezes você já teve esses impulsos e ignorou porque eram incômodos, porque bagunçavam seus planos, porque não faziam sentido? E se eu te disser que cada impulso desses era Deus querendo usar você como instrumento dele naquele momento exato? A obediência a esses sussurros pode ser a diferença entre um milagre acontecer ou não através das suas mãos. O segundo sinal é quando alguém fala exatamente o que você precisava ouvir, sobre algo que você nunca contou a ninguém. É quando palavras atravessam o espaço e acertam em cheio aquela ferida escondida que só você e Deus conhecem. Lembra da samaritana no poço? Jesus revelou detalhes da vida dela que ninguém sabia. E ele não fez isso para impressionar ou para constrangê-la. Ele fez isso para mostrar que ela era vista, conhecida, que não estava sozinha na sua dor secreta. Deus ainda faz isso hoje, só que agora ele usa vozes humanas, músicas, pregações, conversas casuais. Você está lutando em silêncio com uma insegurança profunda sobre seu valor, sobre seu propósito, sobre se você é digno de amor. Ninguém sabe dessa batalha interna. Você nem ora em voz alta sobre isso porque tem vergonha até de nomear o medo. E de repente, no meio de um culto, uma palavra profética, numa conversa de café com alguém que mal te conhece, um conselho que responde perfeitamente àquela pergunta que você vinha remoendo sozinho há semanas. Numa música que toca no rádio do carro, uma frase que parece ter sido escrita especificamente para você naquele momento. Coincidência? Sorte? Ou Deus dizendo do jeito dele: eu vejo você. Eu conheço sua luta. Eu sei do peso que você carrega em silêncio. E eu estou aqui. Quando foi a última vez que você recebeu uma palavra assim e simplesmente descartou como acaso? E se você começasse a reconhecer esses momentos como o que eles realmente são? Deus falando diretamente com você, na linguagem que seu coração entende? O terceiro sinal, e esse aqui é poderoso, é quando você experimenta uma paz inexplicável em meio ao caos absoluto. Uma paz que não faz sentido considerando o tamanho da tempestade que está engolindo sua vida. Paulo fala em Filipenses sobre a paz de Deus que excede todo o entendimento. E essa expressão é perfeita porque é exatamente isso. Uma paz que sua mente não consegue explicar. Não é ausência de problemas. É presença de Deus no meio deles. Pensa numa situação real. Você acabou de receber uma notícia devastadora. Um diagnóstico difícil. Uma demissão inesperada. Um relacionamento que acabou e levou junto um pedaço de você. Logicamente, você deveria estar em pânico total. E parte de você está. A mente está acelerada, o coração está apertado, as lágrimas vêm. Mas existe uma camada mais profunda, um lugar lá dentro que está estranhamente calmo. Você consegue dormir à noite quando não deveria conseguir. Você consegue sorrir no meio da dor. Você consegue tomar decisões quando deveria estar paralisado. As pessoas ao seu redor estão mais desesperadas por você do que você mesmo está. E elas não entendem como você está conseguindo se manter de pé. Essa paz que não combina com as circunstâncias não é negação da realidade. Não é você fingindo que está tudo bem. É a presença manifesta do Espírito Santo te sustentando por baixo,
te segurando quando você deveria estar caindo. Quantas vezes você já viveu isso e racionalizou como ainda não caiu a ficha, ou estou em choque? E se fosse exatamente o contrário? E se essa paz inexplicável fosse a prova mais concreta de que Deus está carregando você no colo? O quarto sinal é quando algo que você queria desesperadamente não acontece, e tempo depois, você descobre que foi livramento, não rejeição. Deus fechando portas para proteger você de caminhos que pareciam bons, mas levariam à destruição. Provérbios 3 nos ensina a confiar no Senhor de todo o coração e não em nosso próprio entendimento, porque Ele endireita nossas veredas. E às vezes, endireitar significa fechar com força aquela porta que você estava tentando arrombar. Você perdeu aquele emprego dos sonhos. Ficou arrasado, questionou Deus. Sentiu que Ele não te ouviu. Meses depois, você descobre que a empresa estava envolvida em práticas antiéticas que teriam manchado sua reputação, ou que a cultura tóxica de lá teria destruído sua saúde mental, ou que se você tivesse ficado naquele lugar não teria estado disponível para a oportunidade que mudou sua vida de verdade. Ou aquele relacionamento que terminou e você achou que nunca ia superar. Você implorou para Deus consertar, para trazer a pessoa de volta, e Ele não trouxe. Hoje, com a distância do tempo, você vê claramente as bandeiras vermelhas que na época o amor cego te impedia de enxergar. A porta fechada não foi Deus sendo cruel, foi Deus te amando demais para te deixar entrar num caminho de dor. Qual porta fechada você ainda está lamentando? Qual não divino você ainda está tentando transformar em sim? E se você parasse de forçar e começasse a confiar que Deus vê o que você não vê, que a frustração de hoje pode ser a gratidão de amanhã? E chegamos ao quinto e mais importante sinal, quando você percebe que não é mais a mesma pessoa, e ninguém além de você e Deus sabe o tamanho real dessa transformação interior. 2 Coríntios 5:17 declara que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. A maior obra de Deus muitas vezes é invisível aos olhos humanos, porque acontece num território que ninguém mais tem acesso: o seu coração. Por fora, sua vida parece exatamente igual. Mesma casa, mesmo trabalho, mesmas responsabilidades, mesma rotina. Mas por dentro, você não é mais aquela pessoa dominada pela ansiedade que não conseguia dormir sem revirar os problemas na cabeça. Você não reage mais da mesma forma automática às ofensas. Aquele vício que te controlava, aquela compulsão que te dominava, você simplesmente não sente mais o mesmo poder dele sobre você. Aquele medo paralisante que te impedia de tomar decisões, ele ainda aparece às vezes, mas não te controla mais. Ninguém vai fazer uma festa para celebrar essas vitórias silenciosas. Não vai ter troféu, não vai ter reconhecimento público. Mas quando você está sozinho à noite, fazendo aquela retrospectiva honesta de quem você era e quem você está se tornando, você sabe que algo sobrenatural aconteceu. Você foi tocado, você foi transformado, e mesmo que ninguém mais perceba, mesmo que o mundo continue te vendo da mesma forma, Deus sabe, e você sabe, e no final, só isso importa. Que transformação silenciosa está acontecendo em você agora que ninguém vê, mas que é a maior evidência da presença ativa de Deus moldando você por dentro? Então recapitula comigo o que descobrimos juntos nessa jornada. Deus se manifesta através daquele impulso inexplicável de parar e ajudar quando tudo em você diz para seguir em frente. Ele se revela através de palavras que acertam em cheio feridas secretas que você nunca expôs à luz. Ele se faz presente através daquela paz que não combina com o tamanho da tempestade que você está enfrentando. Ele te protege fechando portas que pareciam ser bênçãos, mas eram armadilhas disfarçadas. E ele opera a transformação mais profunda e real, em lugares que só você e ele têm acesso, o território sagrado do seu interior. Percebe como esses 5 sinais se entrelaçam? Como eles formam uma linguagem completa, um alfabeto divino do cotidiano? Não é sobre um ser mais importante que o outro, é sobre todos eles trabalhando juntos para te mostrar uma verdade libertadora. Deus nunca esteve distante, você só precisava aprender a reconhecer a assinatura dele no comum, no simples, no ordinário. Os sinais sempre estiveram ali, piscando na sua frente como estrelas num céu que você estava ocupado demais olhando para baixo para perceber. Agora você sabe, agora você vê, e quando você vê, tudo muda. E sabe o que é mais lindo nessa história toda? Aquela mulher que deu carona ao estranho não era especial. Ela não tinha um chamado ministerial extraordinário. Ela não era líder de nada. Era uma pessoa comum, vivendo uma vida comum, com dúvidas comuns, medos comuns, cansaços comuns, exatamente como você e eu. Mas ela tinha algo que fez toda a diferença. Ela estava disposta a parar quando o impulso veio, disposta a obedecer mesmo sem entender, disposta a enxergar além do visível. E Deus honrou essa disponibilidade com um encontro que marcou sua vida para sempre. O mesmo Deus que caminhou disfarçado naquela estrada deserta
É o mesmo Deus que caminha disfarçado na sua rotina agora, hoje, neste exato momento. Ele está nos rostos das pessoas que você cruza e ignora, nas oportunidades de servir que parecem inconvenientes, nos sussurros do coração que você quase descarta como bobagem. Você não precisa de experiências sobrenaturais espetaculares para encontrar Deus. Você precisa de olhos espirituais abertos para reconhecê-lo no pão partido, na conversa simples, no gesto pequeno. E esses olhos se abrem quando você escolhe ver. Quando você escolhe obedecer, quando você escolhe acreditar que Ele está infinitamente mais perto do que você jamais imaginou. Então me conta aqui nos comentários, qual desses 5 sinais tocou mais fundo no seu coração? Você já viveu algum momento assim e só agora está reconhecendo como um encontro divino? Compartilhe a sua história comigo, porque seu testemunho pode ser exatamente a confirmação que outra pessoa precisa ouvir hoje para não desistir de buscar. E se esse vídeo abriu seus olhos para a presença constante de Deus no seu cotidiano, se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana a gente se encontra aqui para aprofundar essa jornada de fé juntos. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te dê olhos para ver sua presença em cada detalhe aparentemente insignificante da sua vida. Um abraço do fundo do coração.